Olá pessoal, tudo bem? Então eu quero trazer para vocês hoje uma solução open source ao TeamViewer, Ndesk e outros softwares de acesso remoto. Eu conheci recentemente, fazia uns 6 meses, o Remotely, não tenho todo o conhecimento do mundo nele, mas eu tenho conhecimento de instalar e botar em aplicação e estou usando em alguns clientes para realizar acesso remoto aos meus clientes de contrato. Então vou compartilhar um pouco com vocês para que mais pessoas possam estar usando ele sem precisar pagar, desde que tenha uma máquina virtual ali ou um servidor mesmo para subir uma máquina e instalar ele. Então essa aqui é a tela de login dele, ele pede que faça login. Você pode ver que eu fiz login aqui com um e-mail bem genérico, teste@teste.com.br, então ele aceita. Só que claro que se um dia você precisar resgatar essa senha de e-mail, você não consegue, então essa aqui seria a tela inicial dele, Primeira vez você tem que fazer um cadastro, e você faz o cadastro com esse usuário, uma senha aleatória, você quem manda. Então eu vou fazer login aqui para apresentar dele para vocês e ao longo dos vídeos eu vou fazer uma sequência de vídeos para mostrar para vocês como ele realmente funciona. Então essa aqui é a tela inicial dele, A gente deu já uma customizada, já mexeu no nome ali, alguma coisinha assim, mas nada demais. Então essa aqui é a tela que você entra, na tela Home. Então aqui a gente pode fazer filtros, então em Devices Group a gente pode fazer filtro por clientes, Por exemplo, eu coloco meus clientes aqui, então vamos botar aqui que seria um cliente, dois clientes, três clientes, E aqui ele vai trazer, tipo, por padrão ele traz o todos. Não, eu quero filtrar meu cliente esse aqui. Não tem nenhum computador ligado, por exemplo. Pode vir aqui e colocar os computadores que estão offline, ele vai te mostrar. Então vamos filtrar aqui, teste, tem um computador dentro. Então esse computador aqui eu já tenho acesso direto a ele, o meu cliente não precisa me fornecer nada para acesso remoto. Basta eu vir aqui, clicar em cima dele, Action, Remote Control. Ele vai abrir uma nova aba do meu navegador e eu vou ter acesso ao meu cliente. Então essa aqui é uma máquina virtual que a gente instalou dentro do nosso Proxmox para poder fazer essa demonstração para vocês. Então eu tenho acesso perfeito ao meu cliente, beleza? Então já aproveitando que a gente está aqui, já vou mostrar alguns recursos para vocês aqui na parte de cima. Então aqui a gente tem a parte de monitores, a gente pode simplesmente mudar entre monitores, então vamos botar que o teu cliente tenha um ou dois, três monitores, você pode vir aqui e selecionar qual monitor você quer visualizar, então, por exemplo, você abriu uma tela, ela está abrindo no segundo monitor, você não está vendo, você vem aqui e muda para o segundo monitor. Aqui a gente tem a opção de só visualizar, sem mexer, então eu clico e não mexe. Lembrando que ele está me dando um alerta aqui para o meu cliente, que eu estou em acesso remoto e tal. Isso aqui é customizável também, beleza? Então a gente desabilita aqui. A parte de clipboard, ele precisa de uma API. A parte de bloquear o remote do mouse lá do meu cliente, para ele não clicar em nada, A gente tem o Ctrl Alt Del, padrão. Aqui a gente tem a parte da tela, então aqui ela deu um ajuste para o meu monitor, certo? Se eu clicar aqui, ela vai ficar no tamanho full screen, lá do meu cliente. Então, se a resolução dele for Full HD, 4K, vai depender da resolução dele, ele vai ficar full screen. Isso que é legal porque às vezes tu pega um notebook muito pequeno, vai fazer um acesso remoto, você não consegue visualizar direito. Então, vamos voltar aqui de volta. Aqui ela vai deixar a minha tela em full screen, então ela some ali o meu navegador, Eu consigo ter acesso full screen. Aqui a gente tem a parte de usuários, Opa, fiz caca. Aí, pronto. Aqui nos três pontinhos a gente pode escutar o áudio do cliente lá, então se ele está escutando uma música, alguma coisa assim, a gente consegue escutar, o que está rodando no computador dele. A parte de transferência de arquivos. A gente pode enviar convite, para outras pessoas fazerem acesso remoto. E a parte de métricas, a gente consegue ver aqui a parte de mega por segundo, FPS, latência, GPU e etc. Aqui na parte de transferência, como eu falei, eu uso ele em 6 meses, um pouquinho mais talvez, eu senti um probleminha na parte tanto geralmente na parte de upload de arquivo. Então, por exemplo, eu vou fazer um upload de um arquivo qualquer aqui, vou pegar aqui um arquivo da minha pasta downloads e vou fazer um upload lá para dentro do cliente. Então, vou enviar para lá. Tá vendo que ele me trava? Eu não consigo clicar em mais nada. Ele me travou. Daí o que eu faço? Eu venho aqui, Action, Remote Control novamente. Ele vai abrir uma nova sessão para mim e ele volta ao normal sem nada ter acontecido.
Isso eu não consegui resolver ainda, se eu conseguir eu trago a resolução para vocês. Mas achei bem interessante esse software. Ó, ele trouxe aqui para mim. Posso continuar trabalhando normalmente aqui dentro, né? Copiar, colar e tal, tudo certinho. Beleza? Então, vamos fechar aqui os acessos remotos. Voltando aqui para a nossa tela inicial, a gente consegue fazer o filtro por grupo, a gente consegue fazer o filtro também por versão de agente, alias, o nome, no caso, CPU, utilization, memória total, HD total. A gente consegue fazer vários filtros, né? Eu gosto muito do filtro por cliente, então ele traz todos os computadores do meu cliente, eu vou lá no computador, eu sei qual que é o computador, eu posso renomear, então eu posso vir aqui, por exemplo, colocar um nome, computador financeiro, né? Posso vir aqui e dar um save. Aí ele fica aqui embaixo. Esse aqui é o nome do computador lá do dispositivo mesmo, né? O nome do computador. E aqui embaixo ele fica um outro nome para mim, ou sei lá, dá o nome da pessoa. Fica fácil de você localizar, né? Então, isso eu acho interessante. Além disso, continuando nessa tela aqui, a gente consegue selecionar o computador aqui. E aqui embaixo tem uma parte de terminal e KickScripts. Eu vou apresentar para vocês isso aqui agora. Então aqui na parte de terminal a gente pode vir aqui, selecionar o CMD, por exemplo, e a gente pode rodar um comando lá dentro. Vou dar um ipconfig aqui. Opa. E ele vai me trazer o resultado com o IP do computador, a máscara e o meu gateway, certo? Então eu tenho tudo isso sem precisar acessar o meu cliente, certo? Eu posso tentar rodar um ping, por exemplo, para ver se o meu cliente tem acesso à internet, certo? Vamos ver se ele vai me trazer aqui o resultado. Ó, trouxe o resultado do meu ping. Então eu sei que esse meu cliente está saindo para a internet, né? Se ele fala, pô, não estou navegando, alguma coisa assim, eu sei que ele tem acesso à internet. Pode ser um problema de DNS, alguma coisa assim, beleza? Além disso, aqui no canto direito, a gente tem a parte de KickScript, que a gente consegue... a gente não tem nenhum script salvo, mas a gente vai chegar lá e vou apresentar isso para vocês. Vamos descendo aqui no lado esquerdo, a gente tem a parte de Remote Control. A parte de Remote Control, como que ele funciona? O Remote Control ele é como se fosse um acesso avulso. Você não tem o acesso direto ao computador, mas você tem como acessar ele como se fosse um Ndesk, por exemplo. A gente vai pegar aqui o nosso computador de laboratório, a gente vai abrir esse arquivo aqui, ó, e ele vai fornecer para a gente um ID, como se fosse um Ndesk. A gente vai vir aqui, vai copiar esse ID, certo? Vai vir aqui, vai colar. Aqui a gente pode botar o nosso nome, então a gente pode botar aqui João, o que for, vamos botar como técnico 01, opa, 01, por exemplo, né? A gente vai dar um connect, ele requisitou o acesso, então a gente vai vir aqui e vai aceitar o acesso, né? Deixa eu arrastar para cima aqui e aceitar o acesso. Ó, a gente tem acesso normalmente, né? Ao cliente, com ele fornecendo acesso. Então, se o cliente por um acaso vir aqui, né? Vou pegar aqui nossa máquina virtual novamente. Se o cliente vir aqui e fechar o acesso, automaticamente ele cai para mim. E se eu não me engano, deixa eu até fazer um teste, ele muda o ID no próximo acesso. Vamos ver aqui. Ó, ele não é que nem o Ndesk que fica sempre o mesmo ID, ele muda o ID também, entendeu? Então a gente consegue ter um ID diferente, beleza? Então isso aqui seria a parte de Remote Control sem ter o agente instalado no computador. Beleza? Então vamos fechar essa telinha aqui. Aí aqui na parte de downloads a gente consegue fazer os downloads dos agentes, né? Então esses dois primeiros aqui, eles são aquele agente que não é instalado no computador, que ele só fornece um acesso momentâneo pra gente. E aqui são a parte dos resident agentes. Então aqui é a parte de residente agente do Windows. A gente tem Linux, né? E macOS. Entendeu? Então a gente consegue fazer essa parte de instalação em todos os dispositivos. Claro que cada um tem o seu modo de instalar, né? Tipo, aqui no Linux ele dá o caminho pra gente, no Windows ele dá alguns caminhos também, no Mac também. Então isso é tudo uma questão de parar, estudar e instalar, mas é bem tranquilo. Aqui na parte de scripts que a gente falou, a gente consegue gerar scripts, então deixa eu ver se eu tenho algum aqui já salvo. Tenho, mas eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona. Então, por exemplo, a gente poderia vir aqui criar um novo script. Vamos fazer aqui novo teste, né? A gente pode vir aqui, por exemplo, e dar um comando aleatório. Claro que a gente não vai usar esse aqui,
seria, por exemplo, um ping 8.8.8. E a gente pode vir aqui e colocar como nome de ping mesmo, né? A gente vai dar um save. Ele salvou lá dentro da pasta. Então a gente tem aqui, ó, o comando ping, né? A gente pode vir aqui, ping, selecionar o device e dar um run. Ele vai rodar o script lá dentro. Ele não vai trazer nenhum resultado pra gente, porque ele não tem esse recurso. Mas, por exemplo, se você quiser limpar um temporário, alguma coisa assim, você consegue fazer através daqui, né? E aqui a gente consegue selecionar a pasta também para salvar. Então a gente pode criar uma pasta. Deixa eu fazer um teste aqui, por exemplo, teste. Vamos fazer aqui ping 2, só para a gente ver se está funcionando certinho. Save. Ah, não funcionou. Mas eu sei que dá para salvar ele como pasta, né? Só não sei como que a gente faz aqui. Depois tem que dar uma estudada ali. Mas dá para fazer. E aqui a gente tem a parte de agendamento dos scripts. Então a gente pode agendar para rodar esse script. Então, eu quero que esse script aqui ele rode nesse device aqui, sei lá, ele vai rodar aqui uma vez na semana e o primeiro start dele vai ser hoje à meia-noite, né? Então a gente pode vir aqui e dar um save, entendeu? Então a gente tem um agendamento para rodar semanal, para rodar o script teste, né? Então o script ping, que foi o que a gente selecionou. Então isso é legal. Então a gente consegue rodar vários scripts, uma rotina, né? Semanal, diária, mensal, que for legal para você ou para o seu cliente. Aqui a gente tem a parte de device detalhes para ver o detalhe do device, mas a gente consegue fazer isso também vindo aqui, clicando com o lado direito do mouse em cima do device. Então a gente consegue ver o nome, device ID, agent version e todos o resto. Então a gente consegue ver a memória e tudo mais, beleza? User option, a gente consegue mudar aqui o nome, né? Então a gente pode colocar aqui, sei lá, o nome teste, João, o Carlos, o que for. A gente consegue mudar os caminhos aqui também. Por padrão a gente não mexe, né? Porque a gente sabe que o barra CMD, barra PSCore, tudo funciona certinho. Caso você queira mudar, você pode, fica à vontade. Aqui a gente tem o tema, então a gente pode mudar tanto pro light quanto pro dark, né? Eu gosto muito do dark, então beleza. Aqui a gente tem a parte de admin da organização. Então aqui a gente pode mudar esse nome aqui, por exemplo, a teste remotely, a gente pode deixar só como teste, né? Então a gente pode deixar só como teste. Não vou mexer agora, a gente vai deixar como tá. Aqui a gente pode adicionar grupos. Então a gente pode vir aqui, novo grupo, e dar um add. Ó, ele adiciona lá, então ele vai adicionar lá na cara do Go lá, ó, novo grupo, beleza? Então aqui a gente consegue adicionar grupos. E aqui a gente consegue adicionar usuários também. Então a gente consegue vir aqui e adicionar um usuário para ter acesso à plataforma também, se você quiser, né? Mais um funcionário, por exemplo, alguma coisa assim. Você coloca se ele vai ser admin ou não, que daí ele vai ter essas opções aqui para baixo, de organização, templates e etc. Aqui a gente tem a parte do template do instalador, do arquivozinho lá que instala no computador para ter acesso direto. Então a gente pode mudar o nome, mudar a logo. A gente tem a parte de API, né, para fazer algumas integrações, se for necessário. Não cheguei a me aprofundar nisso. A gente tem a parte de server log, que são os logs do sistema. A gente tem a parte de server config, que a gente tem algumas configurações que é interessante fazer, né, que seria a parte de e-mail, redirecionamento. Essa parte de e-mail aqui é legal porque se você realmente cadastrar um e-mail válido e tudo mais, e você tiver um servidor de envio e de recebimento, você consegue talvez recuperar esta senha se você perder, né, ou você consegue fazer teste e tudo mais. Aqui também consegue mexer na parte de tema, beleza? Então essa seria a parte do Remotely. Que nem eu falei no início do vídeo, não sou um especialista, não sou desenvolvedor, não sou nada, apenas quero compartilhar o conhecimento que eu tenho com vocês e espero que vocês gostem, beleza? Além disso aqui a gente tem a parte de account, né, que a gente pode mexer no e-mail, alterar e-mail, tal, password, autenticação de 2 fatores e personal data. Além disso, é isso. E daí a gente tem a parte de logout. Aqui na parte de logout a gente tem a tela inicial, que você pode customizar se você quiser, mexer em arquivo fonte, é tudo liberado.
Beleza? Esse seria o Remotely. Aguardo vocês no próximo vídeo, onde a gente vai fazer a instalação do mesmo.